Bora para mais um vídeo de jogos de segunda e terça-feira? Fala, guerreiros, sejam bem-vindos ao canal Guerra Fute 13, seu novo canal de futebol. Nesse vídeo nós vamos trazer Liga dos Campeões da Ásia. Tivemos jogos. Amanhã tem Sauditão, tem Cristiano Ronaldo retornando aí às atividades. Vamos falar dos jogos que vão parar aí até janeiro e também aqueles que vão ter continuidade aí nesse final de ano. Lembrando que dia 27 tem muito campeonato ainda, alguns não pararão, né, nessa data comemorativa, mas alguns só voltarão em janeiro. Você vai saber quem e por quê, né? E vamos também trazer a tabela aí para você dos campeonatos internacionais, quem está na frente aí nessa reta final. Na verdade, eles estão quase no meio da temporada ali, passando um pouco do meio da temporada. Vamos falar sobre tudo isso e muito mais. Mas as Copas e as taças aí já estão chegando em reta final. Beleza, guerreiro? Tá aí na tela para você. Vamos começar com o Campeonato Português. A famosa Liga de Portugal, tivemos jogos na segunda-feira. Porto venceu com propriedade o Alvareca 3-0. Tivemos uma vitória simples do Benfica contra o Famalicão 1-0, mais importante, né, para as pretensões. Já o Sport goleou o Vitória de Guimarães na casa dele por 4-1. Grande vitória aí do Sport nessa reta final. E vamos ter, né, Liga de Portugal no dia 27, sabadão já agora, né? Teremos aí, então não vai dar parada coisa nenhuma, né? Tivemos um jogo aqui pela Taça de Portugal. Eu vou só voltar aqui, porque eu prometi trazer a tabela, né? Então vamos trazer a tabela do Campeonato Português. Só as primeiras posições, né? Porto é o líder com 43, 38, tem o Sport. Tá vendo como a vitória do Porto, né, foi importante? E a do Benfica também, apesar do placar simples, né? Então tá aí, são os três primeiros colocados, né? Porto, Sport e Benfica. Gil Vicente está na cola e o Braga agora está na quinta colocação, está bem próximo aí de pressionar os grandes, né? Agora vamos retornar aqui para a Taça de Portugal. Tá aí na tela para você, guerreiro. Vamos falar aí sobre o único jogo, né, que tivemos aí nesse começo de semana aí, segunda-feira. Tá aqui na tela. Caldas e Braga, né? O Braga venceu 3-0 aí. O Caldas, o próximo jogo, né, da Taça de Portugal, vai ser sábado agora, dia 27, Lusitano de Évora contra FAF. São jogos aí, depois retorna em janeiro a Taça de Portugal. Campeonato Italiano, tá aí na tela para você, guerreiro. Provavelmente retorna aí só em janeiro, Campeonato Italiano. A gente vai trazer a tabela aí para você. Na verdade, dia 27 já tem, né? Não tivemos jogos nessa segunda-feira, fechou no domingo, né? Dia 21, mas teremos aí jogos a partir do dia 27, depois volta no dia 2, né? Então, esse é o campeonato italiano, não parando aí para as festas, né? Só cumprindo aí o regulamento de 3 dias aí no, nos dias de feriado, né? Vamos então aqui de Copa da Itália, na tela para você, guerreiro. Chegando em reta final, Copa da Itália, nós temos esses jogos aqui para fechar, né? As oitavas. Vai ser dia 13 de janeiro e dia 27. E depois, em fevereiro, teremos as quartas de finais. Deixa eu só voltar aqui no Campeonato Italiano para trazer a tabela. Vamos falar dos 6 primeiros colocados aí, que tem zona de classificação para a Europa League, Conference League e também Liga dos Campeões. Internacional tem 33, 32 tem o Milan, né? O Napoli tem 31 e a Roma tem 30. Você vê que tá todo mundo ali bem coladinho. Apenas um ponto de diferença. A Juventus também tem 29, um ponto de diferença para a Roma. Então, do quinto para o primeiro colocado, apenas uma derrota aí pode fazer a diferença nessa reta, né? E tivemos derrota da Roma e do Napoli, né? E a Juventus venceu e colou. O Bologna, né, que está na esperança também de brigar na parte de cima, né? Tá na sexta colocação, seguida aí de Como, né? Muito bem, guerreiro. Vamos falar aqui de Premier League na tela para você. Não tivemos, na verdade, tivemos um jogo, né, da Premier na segunda. Tá aqui na tela para você. Cadê?
e outro na terça-feira, né? Foi isso mesmo? Não, foi no português que tivemos o jogo na terça. Tá aqui, ó. Fulham 1, Nottingham Forest 0, jogo da segunda-feira. Com esse resultado, vamos ver a tabela aí para as duas equipes. O Liverpool é o quinto colocado, o Chelsea é o quarto. Aston Villa chegou, né? Na terceira colocação com propriedade aí já estava, né? Mas colou aqui no City, que tem 37 pontos e está na segunda colocação. 39 tem o Arsenal, né? Arsenal deu uma osciladinha aqui, agora voltou a vencer novamente. Temos aqui o Aston Villa com 100% de aproveitamento nos últimos cinco jogos. Muito bem na tabela. Nottingham Forest, com essa derrota aí, tá arriscada a zona de rebaixamento. O Fulham ainda está um pouco longe, mas está no meio da tabela, né? A pontuação da zona de rebaixamento para o Fulham não é muito longe, não. Mas por enquanto está tranquilo aí no campeonato inglês. Copa da Inglaterra só em janeiro. Vamos falar de La Liga, campeonato espanhol. Tivemos um jogo na segunda-feira que foi Atlético Bilbao 1, Espanhol 2. Espanhol vencendo fora de casa. Grande resultado. Volta aí na sexta-feira, dia 2, né? Então, nesse sábado não temos jogos pelo Campeonato Espanhol, mas retorna aí depois do feriadão aí de final de ano, né? Então, os dois feriados de final de ano não terá jogos da La Liga. Vamos ver a tabela aqui. Quem é o líder? Se o Barça ainda vai segurar essa peteca. Barcelona tem 46, 42 tem o Real Madrid, 4 de diferença aí para os merengues. E aí nós temos 37 o Atlético de Madrid, bem longe, né? Bem longe aí dos primeiros colocados, o Atlético de Madrid. Na quarta colocação, pressionando o Atlético, tem o Villarreal. E agora o Espanhol, com essa vitória aí. Você vê aí que nos últimos cinco jogos, 100% de aproveitamento do Espanhol, né? Chegou à quinta colocação, ultrapassando o Betis aí, com uma boa larga vantagem, né, de 5 pontos. E o Betis é o sexto colocado. Então, tá muito longe, né? O terceiro para o segundo colocado. Aí a diferença de 5 pontos, né? Então, esse é o Campeonato Espanhol. Vamos aqui agora de Copa do Rei, é só no, em janeiro, né? Vamos de Bundesliga trazer para você a tabela. E também, Guerreiro, os próximos jogos da Bundesliga, quando retorna. Bundesliga só retorna no dia 9 de janeiro, uma parada bem considerável, né? Considerando que a Copa da Alemanha só retorna em fevereiro, né? Então tá bem longe aí do retorno da Bundesliga, vai descansar bastante aí os jogadores do alemão. Até porque o campeonato é pequeno e o Bayern sempre domina, né? 41, 9 pontos em relação ao Borussia, que é o segundo colocado. Borussia que está pressionado aí pelo Leverkusen, que tem 3 pontos, né, de diferença aí apenas do Leverkusen. Com o mesmo número de pontos tem o RB Leipzig e 27 tem o Hoffenheim. O Stuttgart está com 6, está na sexta colocação com 26 aqui no campeonato alemão. Quando será que o Bayern não irá dominar, né? Teve uma temporada que o Leverkusen ganhou de forma invicta, né? Foi uma temporada ali fora da curva. Alguns campeões aí de outras temporadas, mas o Bayern estava há 10 temporadas sem perder. Um domínio total. Tem time aqui no Brasil que quer fazer isso, né? A pergunta que eu deixo para você é: você acha legal isso no futebol, né? Você ficaria contente se seu time dominasse dessa forma o Campeonato Brasileiro? Minha opinião é não, né? E para mim, pelo menos para mim, não, né? Vamos lá aqui de francês. Francês retorna no dia 2 com Tolosse e Lens, depois do feriadão. Então vamos trazer aqui para você, guerreiro, ó, classificação. Lens é o líder com 37, PSG tem 36. Tá bem coladinho, mas o Lens tem 100% de aproveitamento e é o líder. Olympique está na terceira colocação com 32 pontos.
4 pontos em relação ao segundo colocado, que é o PSG, 5 pontos em relação ao Lens, que é o líder, né? LOS, que está na terceira colocação com 32 também. Mesma pontuação do Olympique. E o Lyon é os quinto colocado e o Rennes o sexto, né? O interessante aqui do Lens é que ele veio da segunda divisão, né? Tá aparecendo ali mais ou menos o Mirassol aqui no Brasil, né? Então, temporada espetacular do Lens aí. Vamos de Eredivisie, né? Classificação para você, tabela, né? PSV é o líder com 46, 11 pontos de diferença em relação ao Feyenoord, que é o segundo colocado, né? Domínio total, 100% de aproveitamento nos últimos 5 jogos. O Ajax, que era passou o outro perigoso, está apenas na terceira colocação com 30 pontos. E aí você vê que na sequência tem o NEC com 29, Groningen 27, ASI 25, Twente 25 e o Threat é o oitavo colocado, está na oitava colocação, né? Está com 23 pontos. Vamos agora aqui de Campeonato Turco. Tá aí na tela para você, guerreiro. Campeonato Turco que teremos jogos só no dia 17/1, né? Bem longínquo o Campeonato Turco, né? Vamos aqui de tabela, né? Tá aí na tela para você os 5 primeiros. Galatasaray, Fenerbahçe. Galatasaray é o líder com 42, 39 tem o Fenerbahçe, 35 tem o Trabzonspor, que perdeu, né? Trabzonspor poderia chegar aí, por exemplo, a 38 pontos, bem colado no Fenerbahçe, mas perdeu. E agora está pressionado pelo Gaziantep. Gaziantep é o quarto colocado e o Besiktas é o quinto com 29. Vamos trazer aqui o resultado de Trabzonspor. 4-3 para o Gezimblik. Na segunda-feira esse jogo aconteceu. Tivemos também a goleada do Istambul, que você viu ali, nem apareceu na tabela do turco, né? Vamos ver aqui a posição do Istambul, é o sétimo colocado atrás do Samsunspor. Besiktas está na quinta colocação, como eu mencionei, né? Tranquilo, guerreiro, vamos aqui de Saudito, Campeonato Saudito, tá na tela para você. Tá aí o resultado, né? Dos jogos que acontecerão. Alfeia e Al Razan, jogaço aí amanhã 11h50. Tem Neon e Al Najam Saud, né? É o jogo aí de 2h45. Al Razid contra o Al Tifaq. São os 3 jogos de amanhã. Na sexta-feira tem mais alguns jogos e o Cristiano Ronaldo joga no sábado contra o Al de Clube, né? Então são os jogos aí do campeonato. Só para você ter curiosidade aqui na tabela, o Al Nassr tem 27, 4 pontos em relação ao Al Hilal, que deu uma subida aí na tabela, né? E o Al Tal é o terceiro colocado. O Al Ahly Saud é o quarto e o Al Qasid com 17 pontos é o quinto colocado. Diferença aqui, ó, de 10 pontos em relação ao primeiro colocado aí, o Al Qasid, né? Quem está mais próximo aí é o Al Hilal. A disputa sempre do Campeonato Saudita fica entre esses grandões aí, né? Al Nassr, Al Hilal e o Al Ittihad. O Al Ittihad é o atual campeão, só que não está nem aparecendo aqui entre os 5 colocados. O Al Shabab também é um time interessante aí do times árabes, né? E o Al Ahly Saud, né? Também. Beleza, guerreiro. Então esse foi o nosso vídeo, né? Dos campeonatos internacionais. Se você gostou, deixa seu like. Calma que eu
Estava esquecendo aqui o Liga dos Campeões da Ásia, né? Tá aqui na tela para você, Guerreiro. Resultados de segunda e terça-feira. Segunda-feira tivemos o Al Hilal 1, o Sharjah 0, né? Sharjah jogando em casa, perdeu para o Al Hilal 1-0. Tractor bateu no Ado Rail 2-1. Al Shota, né? Perdeu em casa por 5-0 para o Al Ahly Saud, 5-0. Al Garrafas bateu no Al Wehda por 1-0. O Al Ittihad bateu no Al Nasaf Kazid 1-0. E o Al Sadd bateu no Al Shabab Al Ahly por 4-2. Esses foram os resultados. Vamos ver tabela também aí. Lembrando, ó, que tá acabando, né? Essa aí foi a sexta rodada. Falta mais duas rodadas aí da fase de grupos. E a tabela, né? Tá por enquanto assim, ó. Classificação da Liga dos Campeões da Ásia. São dois grupos, grupo A. No grupo A, quem se classificaria se o campeonato terminasse hoje é o Vissel Kobe, é o líder com 13. Machida Sélvia tem 11. Sanfrecce Hiroshima tem 11 também. Melbourne City tem 10. Seul tem 9. O Johor tem 8 e o Buriram United tem 8. O San Hyundai também tem 8. Esses seriam os classificados. No grupo B, nós temos o Al Hilal, agora é o líder com 18. Tractor tem 11. Al Ahly Saud tem 13. Al Wehda tem 13. Al Shahbab Al Ahly tem 10. E o Al Ittihad tem 9, né? A do Raio tem 7. Não pode mais perder, né? E também o Sharjah tem 7 aí. São os times mais ameaçados aqui, mas estaria classificado se o campeonato terminasse hoje, né? Beleza, então, guerreiro. Então, esse foi o nosso vídeo aí a respeito dos campeonatos internacionais. Se você gostou, deixe seu like, ativa o sininho. Por esse vídeo é isso. Abraço, valeu e fui. Depois a gente volta aí com Copinha e Jogos do Brasil.